Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou fazer um especial aí da Bundesliga 2, um campeonato aí que muitos adoram, outros já odeiam. Falar um pouco de como funciona, o que eu acho que é o campeonato, né? Talvez alguém possa ter uma visão diferente, mas acho que a maioria que trabalha tem uma visão parecida, né? Não tem muito questionamento. Vai começar amanhã, né, o campeonato. A gente vai falar um pouco aí dos times, dos favoritos. Claro que isso antes de começar o campeonato, né, pode mudar o estilo da competição, algumas curiosidades também do time. Eu gosto bastante de fazer essa pesquisa, ver o que o time já ganhou, de onde que ele é, o estádio. Então assim, não é só trading, eu gosto também da parte do futebol, da história. Acho que vai ficar um episódio um pouquinho grande, apesar que eu tô gravando sozinho. Acabou que o Cabal e o José Aldo não conseguiu gravar. Então eu vou fazer o conteúdo aqui, porque amanhã começa. Então amanhã talvez o Cabal conseguiria gravar. Mas eu acho que como já ia ter o primeiro jogo, o pessoal talvez não ia ficar tão interessado. Então eu resolvi gravar hoje sozinho mesmo. Acho que vai ficar legal. Nossas redes sociais tem o YouTube e o Instagram, Lado B do Trade Esportivo, o Twitter, Lado B do Trader, e o e-mail ladobedotrader@outlook.com. Então quem puder dar uma moral, seguir a gente lá, manda uma mensagem, a gente fica bem agradecido. Bem, como eu falei, é um episódio aí numerado, né? Episódio número 79. Tô gravando ele aí na madrugada do dia 28/7, sexta-feira, pré-férias pra mim, né? Muito bom. Vou pegar 15 dias aí de campeonatos europeus aí voltando, né? A maioria deles. Então vou aproveitar e fazer um intensivão aí de trade. Bem, começando falando então sobre o campeonato, a Bundesliga 2, que é o campeonato a Série B, né, da Alemanha. É um campeonato que, falando da competição do ano passado, né, teve uma média aí de 2,94 gols. Então, um campeonato com a média alta de gols. Questão de vitória fora em casa é bem parelho, né? Teve 46% de vitórias de time mandantes, né? 24% foi empate. Então, é um campeonato que tem um certo equilíbrio, né, de questão de fora e visitante e mandante. Outra questão, é um campeonato que é baixo nível técnico, né, apesar que agora a gente tem alguns times maiores que caíram, igual o Schalke, né, o Hamburgo que está lá há algum tempo, caiu o Hertha também. A gente vai falar sobre os times também, mas é um time que é um campeonato que erra muito ali na saída de bola, questão de posicionamento de defesa, e por isso é um campeonato complicado para você trabalhar o mercado de match odds. Então o pessoal que gosta muito, trabalha match odds, back, lay, né? Muitas vezes eu vejo que é o pessoal que não gosta de trabalhar esse campeonato, porque muitas vezes o time melhor leva o gol, que tá pior faz, né? A leitura ali não é tão clara. Não lembro de tantos times assim, né, que dominaram o campeonato com uma certa tranquilidade. Então muitas vezes o pessoal que de match odds não curte, né, que não trabalha gols, vamos falar assim, porque realmente é difícil, é um campeonato que não tem uma facilidade para esse mercado. Então, se você é do match odds, eu creio, né? Pelo menos que eu vejo, a maioria, eu também sinto essa dificuldade de estar no mercado. Para que é bom um campeonato, então, né? É um campeonato bom aí para gols, né? Ele tem uma média alta de gols. Recuperação, né? Então, o time está perdendo ali de 2, 3. Muitas vezes eles empatam, viram, né? Resultados improváveis, então moedas de alavancagem, né? Que você não precisa se expor com uma stake grande, né? Tem essa possibilidade várias vezes durante os jogos. Moedas de alavancagem, igual eu falei, final de jogo, em questão de empate, virada, limite no final, overlong exposição. Todos esses mercados aí é o campeonato que te dá essas opções. Então,
para você ver que é voltado mais ao que a gente fala para loucuragem, né? De muitos gols, de viradas improváveis, de resultados que não é normal. Costuma ser, né, nos últimos anos, desde quando eu faço um campeonato dessa forma. Então, provavelmente, então, você vai ter um pouco risco, né, stakes menores, mais uma dificuldade de entrar com stakes maiores. Também não é um campeonato com uma grande liquidez. Talvez em alguns jogos pode até ter, onde tem os maiores times, como o Schalke, né, igual eu falei, Hamburgo, mas pelo horário também, muitas vezes ele coincide com outros campeonatos ali, o italiano, talvez até mesmo a Premier League. O pessoal prefere fazer esses outros campeonatos. No meu caso, a minha stake não é tão grande. Na verdade, o campeonato, a liquidez para mim tá ok. Mas caso você tiver um stake maior e precisar de uma liquidez grande, talvez em alguns jogos você pode ter essa dificuldade. Não é um campeonato também para pré-live. Você fala, então é um mercado para gols, eu sou Panther, eu vou fazer duplas de 1,5, por exemplo, 2 jogos. Provavelmente você não vai ser lucrativo, porque são muito esmagadas as odds. Então a maioria dos jogos você pega as odds de over, elas começam baixas. Muitas vezes você tem que esperar o jogo se desenhar ali e depois você entrar. Então pré-live, creio que o pessoal aí que não sou Panther, né, não faça entradas pré-live aí, posso até fazer uma ou outra por diversão ou por, sei lá, feeling, né, igual um jogo ou outro, mas não, para mim não é um campeonato legal por conta dessas odds esmagadas, né? É um campeonato para mim para live, para você fazer, assistir, ver o jogo e durante o jogo se reagir ao que o jogo estiver te mostrando. Aí você me pergunta, mas além, né, da questão de, por exemplo, a Série B do Brasil tem essa questão, né, de ter um nível técnico abaixo, erros de passe, erros de posicionamento, mas por que aqui não é assim? Por que não tem tantos gols? Talvez um dos motivos que a gente possa falar é que tem o critério de desempate lá não é número de vitórias, primeiro é saldo e depois gols marcados. Então muitas vezes os times no final da partida tenta marcar, mesmo se estiver perdendo, ele tenta marcar um gol, ou que está ganhando 2-2, gols de diferença, tenta fazer mais, porque isso lá no final pode fazer diferença. Então, questão do saldo, questão de gols marcados, isso são os 2 primeiros critérios. Então, o campeonato incentiva dessa forma a ter a busca pelo gol, por marcar mais, quando não está satisfeito, ou pelo que o time que está perdendo não se contentar em perder de pouco, vamos falar assim, ele tentar fazer os gols dele também. Então, creio que pode ser uma explicação, e também pelo estilo de jogo, né? Talvez na Europa é um estilo mais corrido, não é campos melhores, mesmo sendo Série B, né? A segunda divisão aí da Alemanha, os campos são bons, então a bola rola, vamos falar assim, né? Aqui no Brasil, muitas vezes os campos, a maioria na Série B é muito ruim, então dificulta também essa criação, né? Vamos falar. Um exemplo que até eu vi o Theo comentando, o Theo Borges, ele gosta muito do campeonato, talvez seja a pessoa que mais faz o campeonato aqui no Brasil, que eu vejo assim, pelo menos que produz conteúdo. Talvez tem pessoas que fazem bastante, mas não produz conteúdo. Ele fala bastante sobre o campeonato, ele curte muito, né? O estilo de trading dele se encaixa atualmente muito bem nesse campeonato. E eu vi ele comentando que talvez o último time assim, que de padrão match odds que realmente dava para você entrar um pouco mais tranquilo seja o Arminia, né? Que subiu em 2019, 2020 na temporada, e ele dominou assim, fora da normalidade do campeonato, bem acima dos outros, e a gente conseguia entrar match odds a favor deles, né? Mas eu acho que talvez foi o último de lá para cá, não teve, talvez de lá para cá foi bem equilibrado os campeonatos. Bem, então essa é uma visão geral, né, sobre a competição. Talvez faltou algum dado, alguma coisa, mas eu acho que eu dei uma explanada boa aí. Falar um pouquinho dos times, os principais candidatos, os que vão ficar ali
lutando para não cair. Claro que isso é tudo pré-live, futebol não é uma ciência exata. Talvez o time que está aqui para disputar o título fica no meio de tabela, luta para não cair. A gente não tem como dar essa certeza. Mas há vamos falar assim, um cenário que talvez a maioria dessas previsões se encaixem, né? Pela análise que a gente fez, eu também andei lendo alguns conteúdos, procurando informações, para a gente entrar um pouquinho mais, vou falar assim, conhecimento, né? Acho que por mais que a gente trader, faz em live, é bom você saber se o time tá bem, se não tá, se ele contratou, se ele perdeu muita gente, se trocou de técnico. Então essas coisas acho que agrega muito aí na hora do trading para você montar o seu cenário. Durante o live, ok, pode não bater, né, essa análise, mas eu acho que é interessante. Bem, o primeiro que eu vou falar é o Schalke. Acho que o Schalke 04, todo mundo que gosta de futebol ou faz trading conhece, né, um dos grandes times aí da Alemanha. Ele caiu da Bundesliga 1 na temporada passada, ficou em 17º, né? Depois que trocou o técnico, achei que melhorou bastante, mas não deu tempo de se salvar. Acho que se tivesse trocado antes, talvez tinha se salvado. Achei que alguns times que no final ali já estava pior que ele, né, na questão de apresentação em campo, acabou ficando, mas caiu, né? Então ele veio da Bundesliga 1, a primeira divisão. É um time que manteve a base, contratou alguns jogadores rivais, né? Você fala assim, vai ter algum clássico aí na segundona com o Schalke? Acho que não, né? Os rivais dele é o Borussia, talvez até o Bayern, o Bochum talvez tenha uma certa rivalidade ali, mas ele está todos na primeira divisão, então não vai ter um clássico. Ele é da cidade de Gelsenkirchen, né? Uma cidade de 260 mil habitantes. Patrocínio dele é da Adidas. O estádio é o Veltins Arena, 62 mil pessoas cabe o estádio. E pelos títulos a gente vê que é um time importante, né? Que ele tem a Copa da UEFA em 96, 97, tem 5 títulos da Copa da Alemanha, sendo o último na temporada 10-11, né? 2010, 2011. Tem 7 títulos aí alemães, Supercopa da Alemanha, tem 3 títulos da Bundesliga 2 e já ganhou essa competição. Os jogadores importantes, né, já passou jogadores importantes pelo time: Leroy Sané, Manuel Neuer, Ozil, Rakitic, Raul pós-Real Madrid, ok, que ele já não estava naquele nível, mas jogou lá. Farfão, peruano, Rudiger, o goleiro Lehmann, o atacante Huntelaar, o Rafinha, antes de ir para o Bayern, jogava lá. Draxler, Goretzka. Então, assim, vários jogadores importantes. A gente vê que é um time que tem uma relevância muito grande. E para mim, talvez seja o grande favorito ao acesso e está entre os postulantes ao título, né? Claro que tem uma pressão, talvez o time começa mal e depois ele não... time grande, depressão muito grande, torcida em cima, ele pode não conseguir esse resultado esperado, que é o acesso. Mas eu acho que seria uma zebra muito grande o Schalke não está ali no mínimo, né, no acesso. O título, ok, né, pode escapar, mas o acesso seria uma grande decepção. O outro time que eu separei aqui como postulante ao acesso, né, eu separei 4 times mais, na minha opinião, isso claro que cada um pode ter uma leitura diferente, tá, pessoal? O São Paulo é um time que o ano passado ficou em 5º na Bundesliga 2 com 58 pontos. Se eu não me engano, quem subiu estava com 66, o primeiro ali. Ou o Hamburgo estava com 66. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vou até confirmar aqui, eu fiz algumas anotações. Tem que olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui com a pontuação. É só olhar a classificação do ano passado, tô com ela aberta aqui. Aí é falta de olhar. 67. O Darmstadt subiu com 67.
E o Heidenheim, o campeão, também teve 67, mas nos critérios de desempate ele foi o campeão, foi o primeiro. Então esses dois subiram. E o terceiro, né, até esqueci de falar isso quando tá falando da competição, ele disputa um playoff com o deixa eu ver, sexto da Bundesliga 1 para 2 jogos, né, e de volta para saber se ele sobe ou não. Ele não sobe direto. E o Hamburgo ano passado disputou com o Stuttgart e não subiu. Então, para subir direto, esse foi 67, né? O São Paulo ficou em quinto com 58. Então ficou ali perto, né? Ele vem batendo na trave nas últimas competições. Ele é da cidade, ele tem como rival o Hamburgo, né? Que é um time tradicional também na Alemanha, também o Hansa Rostock. Todos os dois estão na segunda divisão. Então vai ter esses jogos aí. São jogos que a gente com certeza vai ter todo um clima diferente. A cidade também é de Hamburgo, tem 1.800.000 e uns quebrados de habitantes, é uma cidade muito grande. É um time antigo, é de 1910. O estádio cabe 29.000 pessoas. E ele não tem patrocinadora, de uma questão aí que ele não tem material esportivo, é uma patrocinadora, é marca própria, tá? É um time que foi promovido para a Bundesliga em 2010, na primeira divisão, e que já caiu no ano seguinte. Ele é um time muito marcado pela questão política, ele é mais voltado à esquerda, a questão LGBT, tem as bandeiras, o uniforme dele tem essas cores. Então é um time cult, vamos falar assim, né? O termo que usa hoje. Então tem todas essas questões, até por isso a rivalidade muito grande com o Hansa Rostock, que é um time mais voltado politicamente para a direita, ultras ali, nacionalistas. Então tem essa rivalidade, é uma questão bem política, né? Vamos falar assim, essa rivalidade, é violento o clássico lá, vamos falar assim. Então esse seria o segundo time que eu colocaria aí como favorito no acesso. O outro é o Hamburgo, né? Outro time muito tradicional da Alemanha, junto com o Schalke aí. Para quem não sabe, né, eles tinham um relógio no estádio que marcava o tempo que eles nunca tinham caído. Então eles colocavam o relógio lá para contar o tempo desde quando eles estavam disputando a Bundesliga. Então eles eram o único time que tinha disputado todas as Bundesliga na primeira divisão lá até 2018. E eles caíram e o relógio foi retirado depois, né? Eles até tentaram deixar o relógio lá com questão da fundação, mas imagino que a zoeira deve ter sido muito grande. E eles acabaram tirando, né, esse relógio. Hoje não tem mais o relógio. Então, eles têm essa questão aí, que provavelmente eles devem sofrer um bullying bem grande lá na Alemanha por causa disso. Outra questão que ele é um dos 3 times da Alemanha que já ganhou a Champions, né? Que já foi campeão da Champions. Então, um time que já teve uma relevância grande aí no cenário internacional. Rivais dele é o Werder Bremen, né? Que é o clássico do norte. A cidade está ali a 100 km de distância, então não tá pertinho. E contra o São Paulo também tem uma rivalidade. É um time bem antigo, é de 1887, né? 135 anos, tem o patrocínio da Adidas. É a terceira maior torcida aí, de acordo com as últimas pesquisas da Alemanha. 5%, né, dos torcedores aí do país são torcedores do Hamburgo. O ano passado bateu na trave, ele foi pro playoff aí com o time da primeira divisão, o Stuttgart. Perdeu as duas, né? 3-1 em casa e 3-0 fora. Foi bem. Você via que teve um episódio, a gente estava fazendo até o jogo no dia da última rodada. Eles estavam subindo na última rodada com o resultado, estavam ganhando. E quando chegou que acabou o jogo, a torcida invadiu o campo. Lá, estava jogando fora de casa, comemorando. Só que o outro jogo que eles dependiam, que era do Regensburg, estava perdendo, se não me engano, não, do Heidenheim, estava perdendo, que foi campeão, né? Estava perdendo, se não me engano, de 2-1 fora de casa.
E o juiz acho que deu 11 minutos de acréscimo por volta disso. E eles entraram, né? Provavelmente pensando que ia ser menos acréscimo, que não ia virar, comemorando o resultado. Então, assim, foi uma cena bem pastelão, que comemoraram. E aí o Heidenheim começou a fazer gol, empatou o jogo. E aí faltava ali alguns minutos ainda, acho que avisaram lá que estava lotado o gramado. Aí virou aquele clima de tensão. O pessoal parou de comemorar. E depois no finalzinho, o gol do empate foi aos 92 e aos 98 o Heidenheim vira. E aí você imagina, o pessoal invadiu o estádio para comemorar e não subiu, né? Então virou meme, a galera zoando. E eles estão lá há muito tempo, acho que vão para a sexta temporada, se não me engano. Então um time que nunca tinha caído e ostentava isso, tinha até o relógio lá no estádio. Então vem sofrendo muito, né, a torcida do Hamburgo e o clube também. Tem toda essa... Além de ser toda essa questão de estar na segunda, esses traumas, vamos falar assim. E eles vêm batendo na trave. Sempre começam bem. Parece que esse ano vai chegar nas últimas rodadas. Não sei se é a pressão psicológica. Começa a cair a produção. Aí não sobe direto. Ou vai para o playoff e depois não sobe contra o time da primeira. Ou fica fora até do playoff. Então tá todo esse drama aí do Hamburgo. Mas pelo elenco, as contratações, eu acho que é um dos candidatos sim a subir para a primeira divisão. Com alguns títulos, né? Então eles têm a Champions de 82 e 83, tem a Recopa Europeia da UEFA também, 76 e 77. Eles foram campeão alemão 6 vezes, sendo a última 82 e 83. Copa da Alemanha tem 3 títulos. Copa da Liga tem também 2 títulos. E para você ver como eles estão batendo na trave, né? As últimas temporadas aí, as 5 últimas que eles estão na segunda divisão, na sequência de 2018/2019 para cá, ficaram em quarto, quer dizer, uma posição abaixo do playoff com o time da primeira. Depois, nas últimas 2, terceiro e terceiro, né? 2 vezes aí contra o time da primeira não subiram. Então tá um drama, tem uma questão psicológica, mas você vê que tá ali perto, uma hora bate, sobe, né? E pela torcida que tem, uma cidade grande, o estádio também aí com 57 mil pessoas de capacidade, é um dos times para mim também que tá no páreo aí para o acesso, como favorito. Em quarto lugar, eu coloquei o Paderborn, que é um time que quando subiu para a primeira divisão foi bem legal de fazer, porque era um time muito... que não jogava na defesa contra ninguém, nem contra o Bayern, nem contra ninguém. Ele jogava atacando, então muitas vezes ele perdia 5-2, 6-4, não 6-4 não, né? 6-3. Era um jogo louco, assim, era coisa, podia entrar no over longa exposição nos jogos dele quando ele subiu, que era quase certo de bater, pegar correções, né? Era bem legal de fazer o time. Na última temporada eles ficaram em sexto no campeonato, também fizeram uma campanha ali que ficou perto, né? Fez 55 pontos. Como eu já falei, o Darmstadt que subiu direto fez 67. É um time antigo, a maioria dos times da Alemanha são muito antigos, né? 1907, 116 anos, rivais aí o Borussia Dortmund. Eu pus 1907 porque ele fundiu com outro time em 85 e ele mudou de nome, o nome dele era maior. Então eles, oficialmente, talvez na questão burocrática, o time está fundado em 85, porque ele fundiu com outro clube e mudou o nome ali, né? Era grande, era Paderborn e tinha um nome alemão bem maior. E agora virou Paderborn 07. Então, tem essa questão. Mas, acho que os torcedores ali consideram desde essa época. Ele é da cidade do mesmo nome do time, né? Paderborn, tem 143 mil habitantes. O estádio, 15 mil. É um estádio que não é tão grande. Não tem nenhum título relevante. Apesar de a gente ter colocado ele como um dos, vamos falar assim, favoritos ao acesso, né? Por enquanto ele não conquistou nenhum título relevante.
E um caso, talvez, que o pessoal mais antigo aí lembra, é que em 2005 ele esteve envolvido nos escândalos das apostas. Acho que foi o maior escândalo no futebol alemão até hoje, que começou lá, sabe, com o pessoal da Croácia, que estava comprando os jogadores, mais ou menos no estilo que está acontecendo aqui no Brasil, mas lá a lei, vamos falar assim, é bem mais rígida, né? Então teve vários punidos, presos. E falei da Bundesliga lá, ele disputou nos últimos anos duas vezes, né? 2014 e 15 ele disputou e caiu, e 19 e 20, que foi o que eu fiz, eu já fazia trading, a mesma coisa. Então ele nunca conseguiu se manter, sempre que ele subiu, ele já caiu na temporada seguinte. Então esses 4 times para mim são os 4 times aí com mais chances para acesso. Eu coloquei aqui no Pode Surpreender, né, nesse gráfico de, na minha opinião, né, de que pode mais chances para subir. Eu pus 3 times, né? Um é o Kiel, Holstein Kiel. É um time que ficou na 8ª posição na temporada passada, com 46 pontos. Ele também é um time antigo, de 1900, 122 anos, vai fazer 123. Rivais aí tem o São Paulo, né, que também é do norte da Alemanha ali, e é bem pertinho a cidade, 97 quilômetros uma da outra. A patrocinadora dele esportiva é a Puma. A cidade de Kiel, o mesmo nome do time, 238 mil habitantes, não é tão grande. O estádio é 15 mil lugares, e o principal título alemão, títulos dele, né, é o Campeonato Alemão de 1912, na era amadora ainda, vamos falar assim. Ele ficou na primeira divisão até a formação da Bundesliga, que foi em 63, e aí depois ele subiu em 2017 e 2018, e foi só, né? Ele não conseguiu retornar, depois que caiu, não conseguiu. É um time que talvez vem sendo menos loucuragem de todos aí, é um time mais bola parada. Claro que a gente tem que ver como que eles vão se apresentar esse ano, não é porque vem de uma forma que vai continuar, mas foi uma das equipes que mais se reforçaram nessa pré-temporada aí. Eu acho que eles deram uma revolução, tinha um plantel mais experiente, né? E eles trouxeram alguns jovens que destacaram em outros clubes, trouxeram do campeonato da J-League lá do Japão. Jogadores japoneses são comuns na Alemanha, e na segunda divisão acho que até mais. Então trouxeram de lá, trouxeram da terceira divisão, né, da Bundesliga 3. Então acho que pode surpreender. É um time que a gente tem que ver, claro, como é que esses jogadores novos aí vão ajudar no elenco, mas eu acho que é um time que, igual eu falei, pode surpreender. Eu acho que ele tem chance sim de subir. Bem, o outro time que eu separei aqui, que não pode surpreender, é o Kaiserslautern. Para quem não conhece, esse time aí já foi um dos grandes da Alemanha, questão de títulos, de estar ali disputando, né? E tem uma torcida grande, um estádio grande. É um time também muito antigo, de 123 anos, ele tem patrocínio da Nike. Ele ficou em 9º na temporada passada, meio de tabela ali. Alguns rivais dele aí, o Mainz 05, tá na primeira, o Frankfurt. Da segunda divisão aí, talvez o Karlsruhe tem uma certa rivalidade. A cidade é o mesmo nome do time, né? Kaiserslautern, tem 100 mil habitantes ali. E o estádio tem 50 mil habitantes, 50 mil de público, 49 e uns quebrados. Títulos, né? Ele tem 4 títulos do campeonato alemão. Copa da Alemanha tem 2, Supercopa da Alemanha tem 1 e tem 2 Bundesliga 2. É um time então que ele tem uma torcida grande, até pelo tamanho do estádio a gente vê isso. Fez algumas contratações, ele contratou um 9 que acho que é um jogador que vem falando muito bem dele, né? Vamos falar assim.
Então é um time que eu acho que pode agregar, sim, que pode surpreender, que pode subir. Vem sendo bem administrado, vem melhorando nos últimos anos. E um dos jogadores aí, né? A gente gosta de falar que os jogadores aí que jogaram no time foi o Ballack, né? Que já aposentou, e o Klose, que todos os dois já aposentou. Mas dois jogadores aí que de nome, né? Vamos falar assim, que jogou lá. Para você ter uma noção da importância, ele jogou na primeira divisão até a temporada 95-96. Então ele jogou muitos anos na primeira divisão. Nessa temporada ele caiu, voltou no ano seguinte, 97-98 ele já jogou a primeira divisão e ficou até 2005-2006. Aí ele foi caindo de divisão, chegou até a retornar depois em 2010-2011, mas depois caiu de novo, foi parar na terceira divisão, onde ficou de 2018-2019 até 21-22, quando subiu. Então ele subiu há 2 temporadas atrás, né? Se eu estou fazendo as continhas certas aqui. E aí mantém na divisão de acesso, ali a segunda divisão. Mas é um time que pelo elenco, torcida, eu acho que pode surpreender, sim. O outro time, ele já frequentou também a primeira divisão, que eu separei como um possível candidato abaixo dos favoritos, né? Na categoria de surpresa, que pode surpreender, é o First. O time que tem um símbolo lá, o trevo de 4 folhas, né? Vamos falar assim, na camisa. É um time da cidade de mesmo nome, First, 114 mil, patrocinado aí pela Puma. O rival é o Nuremberg, que é clássico ali da Baviera, que está na segunda divisão também. O estádio deles, 15 mil pessoas. Tem como principais títulos aí o Campeonato Alemão, bem antigo, né? 1914, 26 e 29. Duas Bundesliga, uma Bundesliga 2, desculpa. Que foi quando ele subiu para a primeira divisão. Ele ganhou em 11-12 e disputou a Bundesliga 12-13. Depois ele disputou de novo a primeira divisão 21-20 e caiu 21-22, que foi o último ano que ele teve. Então muita gente provavelmente deve ter feito, né, que trabalha trade há algum tempo, esse time aí na primeira divisão. Eu encerro com ele aí, os que pode surpreender. Então pus 3 aí nessa categoria. Bem, a gente eu pus incertezas. Talvez até vai ser um pouco polêmico, vamos falar assim, eu ter colocado o Hertha nessa lista dos incertezas. Bem, o Hertha, ele caiu da primeira divisão, né? Ele é um time que estava na primeira divisão. E o que acontece na maioria dos locais acontece lá também. Tem a questão do elenco, né? Você cai de divisão, você está com a folha muito inchada, você tem que realocar esses jogadores, porque suas receitas vão cair consideravelmente. Então ele teve um problema para conseguir licença aí para disputar a segunda divisão da Alemanha, né? E ele só teve essas licenças aprovadas no mês passado, então mostra que o time teve uma dificuldade para conseguir as licenças e com isso montar elenco, porque se você não tem a licença ali aprovada, você tem que ficar adequando o elenco ali. É um time de camisa relativamente, mas pelo elenco que ele teve que desfazer de alguns jogadores, as contratações que na minha opinião não foram tão boas, eu coloquei como uma incerteza. Então muitos jogadores que a gente não sabe bem, a quantidade muito grande, que a gente não sabe como que eles vão se habituar. Então pode ir muito bem, pode ir muito mal. A gente não tem como muito prever o Hertha nessa temporada. Talvez seja uma temporada mais de estabilidade, manter e o outro ano vir mais forte. Um dos rivais é o Union Berlin, né, que está na primeira divisão. Acho que é o grande rival deles, na verdade. A cidade, igual está no nome, né, Hertha Berlim, é Berlim, a capital do país, 3.700.000 habitantes, patrocinado pela Nike, o estádio bem grande, né, 74 mil pessoas. Títulos, ele tem o Campeonato Alemão, 2 títulos, Copa da Liga da Alemanha também tem 2, já ganhou 3 Bundesliga 2.
Em 2021, 2022 ele já teve uma quase queda, né? Ele foi pro relegation ali, que ele disputa com o time da segunda divisão e escapou. Ele já tinha caído em 2009, 2010 e 2011 e 12. Ele subiu e caiu de novo e subiu no ano, e só ficou um ano e subiu, nunca ficou 2 anos seguidos. Então pode ser um indicativo, né? Talvez que o time tenha uma certa facilidade de retorno. Mas coloquei aí com incerteza. Acho que por todos esses problemas que eles tiveram financeiros aí, pode atrapalhar. Bem, outro time com incerteza, eu coloquei o Magdeburg. É um time, vamos falar assim, talvez até de expressão na Alemanha, não seja tão representativo, né? O pessoal não conhece tanto fora da Alemanha. É um time que ficou... Deixa eu pegar aqui o material. Eu notei aqui muitas anotações. Vou pegar aqui aonde que ele ficou. 11º, né? Então o time tem 18. O 16º ali já tá disputando promoção, rebaixamento com o time da terceira. Ele ficou um pouco perto, né? Eu acho que em nenhum momento o Magdeburg passou a impressão que ele não ia cair. Não, que ele ia subir, desculpa. Acho que em nenhum momento a gente olhava pro time do Magdeburg e falava, não, esse time aqui tem chance de subir. É um time que visivelmente era um time que ia ficar na segunda divisão. Acho que ele não chegou em nenhum momento a vislumbrar esse acesso. Rivais dele é o Dresden. Ele é um time da Alemanha Oriental, né? Então, na época da Alemanha Oriental tinha esse clássico que ele carregou para cá. A cidade de Magdeburgo, 238 mil. Ele foi o único time da Alemanha Oriental, quando era dividida a Alemanha em duas, né, a vencer um título europeu. Ele ganhou do Milan por 1-0 e foi campeão da Recopa Europeia da UEFA na época, em 74. E o Milan tinha um belo time. Acho que foi, talvez, com certeza, o título de maior expressão aí de clubes da Alemanha Oriental. O estádio dele é 30 mil pessoas e até tem alguns títulos importantes. Tem essa Recopa da Europeia, né, em 74. Tem o campeonato alemão da Alemanha Oriental da época, né? Querendo ou não, era o campeonato que ele disputava, então é injusto talvez não contar. Ele tem 7 campeonatos e tem a Copa da Alemanha, 3 campeonatos e tem a Copa da Alemanha Oriental com 7 títulos. Depois que unificou, ele tem 2 títulos da terceira divisão, então é um time que ficou mais nas divisões de acesso do que perto, mais para baixo, né, terceira divisão, do que perto da primeira. Ele nunca jogou a Bundesliga, e a primeira vez dele na Bundesliga 2, para a gente ver como ele frequentava mais a terceira, quarta divisão, foi em 2018, 2019. Então foi bem recente essa chegada aí na segunda divisão da Alemanha. Então coloquei um time aí como incerteza pelo elenco aqui, pelo que os críticos também estão analisando do time. Eu sinceramente, a incerteza aqui, porque eu acho que tem alguns piores, mas eu acho que ele vai ficar mais da metade para baixo da tabela do que metade para cima. Mas eu ainda não cravo como um candidato a rebaixamento, que eu acho que pode ter times mais fracos aí que ele. Só beber uma aguinha aqui, mutar rapidamente. Questão de gravar sozinho aí, você não toma fôlego e aí a garganta vai falhando. Mas acho que agora vai. Bem, outro time que eu coloquei aí como incerteza é o Hannover. Esse aí talvez é a mais incerteza, né? Ele vem com a certeza dos últimos anos de meio de tabela. Não está conseguindo subir, já faz um tempo que ele está na segunda divisão. Ele caiu em 2018, 2019, a última vez, e não retornou ainda. Então já faz um tempinho aí que ele está na segunda divisão.
Um time bem antigo, de 1896, tem 127 anos. Na última temporada ele ficou em 10º. O clássico é Wolfsburg, que está na primeira, então não vai ter esse clássico. E o outro é o Braunschweig, que é outro time da segunda divisão. Fica bem pertinho ali a cidade, 60 quilômetros. Ele é de Hannover, é o mesmo nome do time, 518 mil habitantes. O estádio HDI Arena aí tem 49 mil. Alguns títulos dele: campeão alemão, 38 e 54, duas vezes, né? Copa da Alemanha tem uma, 91 92. Tem 3 Bundesliga, 2, que é a segunda divisão que ele está disputando. E não retorna desde 18 19 para 1. É outro time que eu pus como incerteza, mas também estou na vibe aí do Magdeburg. Eu acho que pelos times que a gente tem esse ano, talvez ele se complicou um pouquinho aí para voltar. Acho que tem no mínimo 5 times aí bem à frente dele, assim, para não falar mais. Então, eu acho que ele teve temporadas mais, vamos falar assim, entre aspas, mais fáceis dele ter esse acesso. Essa realmente ele vai ter que fazer uma temporada bem acima do esperado. Acho que para cair não cai, mas para o acesso seria para mim talvez uma surpresa. Teria que ir acima do esperado para subir. Outro time que eu coloquei nessas incertezas, o Fortuna Düsseldorf. O Fortuna na temporada passada, até pegar aqui a posição que ele ficou em quarto, quase subiu, né? 58 pontos. Ficou a 8 pontos do Hamburgo, que jogou a promoção rebaixamento aí, com o time da primeira divisão, como a gente falou. Só pegar o material aqui do Hamburgo, do Düsseldorf. Bem, então ficou em quarto, ele é patrocinado aí pela Adidas. Ele tem como rival o Colônia, né, pela proximidade das cidades, é bem pertinho ali, mas o Colônia está na primeira divisão, então não vai ter o clássico. A cidade do Düsseldorf também é o nome, 598 mil habitantes, o estádio tem 54 mil, é um estádio, vamos falar assim, relativamente grande, né? Na segunda divisão está entre os maiores. Títulos alemães: você tem um campeonato alemão de 33, tem 2 Copas da Alemanha, já ganhou a Bundesliga 2 duas vezes, sendo uma recente, 17 e 18. Está na Bundesliga 2 desde 20 e 21. E ele caiu, né, para 19 e 20. Isso, ele caiu em 19 e 20 e está lá desde então. Ficou em 17º. Pelo elenco também, pelas contratações aqui, eu acho que pela quantidade de pessoas de jogadores que vieram, a gente ainda não sabe bem, né? Eles não têm um grande orçamento, vamos falar assim. Acho que eles teriam que talvez vender algum dos jogadores, né? Um daqui eles falam bastante é o Tanaka, que é um meio campista. Mas tem aquele negócio, você vende o principal jogador, ok, para levantar um dinheiro, aumentar o orçamento, mas será que você vai conseguir substituir a altura ou perto daquilo que ele apresenta, né? Então, os maiores problemas talvez seja esse, não tem tanto poder de investimento para trazer algumas peças aí que o time precisa. Então, acho que é uma incerteza. Tá apostando em alguns jogadores aí de base. Eles perderam o atacante titular, porque foi pro Werder Bremen, e trouxeram um cara da terceira divisão, que fez uma boa temporada, mas é da terceira divisão. Então, a gente não sabe como é que esse cara vai reagir a um campeonato que é de maior nível, que é a segunda, né? Então, é isso. É um time que está apostando em algumas peças que não tem como você saber como elas vão reagir. Então, por isso que eu pus incerteza. E o último time desse tópico é o Karlsruhe. Até que eles estão falando em acesso internamente, mas
Não sei, não me empolgou muito. Eu tava dando uma olhada da onde que vieram os jogadores, né? Tem muito jogador ali escanteado que estava nos times da segunda, alguns jogadores que eles buscaram na terceira é, divisão. Eles reformaram o estádio completamente, né? Estrearam agora no verão, então pode ser que traz um clima novo, a torcida. A Alemanha sempre apoia, né? Lá na Alemanha tem a cultura de sempre estar ali no estádio, mas querendo ou não, é um clima, estádio novo, acho que pode trazer um psicológico, alguma coisa assim diferente. Mas perderam o goleiro, né? Foi pro Hertha Berlim, que era uma das lideranças do elenco, um jogador mais experiente. Trouxeram alguns jogadores aí que, igual eu falei, estava escanteado, como o meio de campo Burnick do Heidenheim, outros jogadores ali do São Paulo. Então, a gente não sabe bem como é que os jogadores vão reagir. Então, pus incerteza, mas não tem grandes esperanças não, para falar a verdade. Acho que tá mais para meio de tabela mesmo. Se fizermos alguma coisa ali para acesso, eu vou ficar surpreso. Na temporada passada eles ficaram em nono com 45 pontos. É um time bem antigo também, 123 anos. A cidade é Kaiserslautern. Não, desculpa, peguei o time errado aqui. Eu tô falando do Kaiserslautern. É o Karlsruhe. Beleza, peguei o certo agora. Então ficou em sétimo. O rival é o Stuttgart, está na primeira divisão, então não vai ter o clássico aí. A cidade é o mesmo nome do time, Karlsruhe, 313 mil habitantes. O estádio tem 32 mil. Títulos da Alemanha, né? Também bem antigo, título alemão lá de 1909, está na era amadora ainda. Copa da Alemanha tem duas, 55 e 56. O título mais recente, terceira divisão, 2012. E tem três títulos da segunda, sendo o mais recente, 2007. Ele varia muito entre a terceira e a segunda. Você pega os últimos anos dele ali, tá sempre entre as duas divisões. Então, não é um time costumeiramente que consegue pelo menos acessos, né, para a primeira. Ele consegue mais para a segunda. Bem, separei os últimos 6 times em dois tópicos. Um que para mim acho que pode brigar para cair, e outros é os que subiram da terceira divisão. Esses que subiram, acho claro que a gente já imagina que a tendência é lutar para permanecer, pelo menos na primeira temporada. Então talvez a gente até poderia unir todo mundo ali junto na questão do rebaixamento. Mas como quem sobe muda muito o elenco, que ele tem que mudar ali o nível dos jogadores para poder disputar a competição, eu coloquei nessa aba separada para a gente... vamos falar assim, pode ser que dá certo, como vai trocar todo o elenco, né? A gente não tem muita certeza se realmente vai lutar para não cair. Talvez pegue um meio de tabela, chega perto, pode surpreender ali perto do acesso, mas eu acho que a tendência é ficar na parte de baixo, né? O primeiro time é o Nuremberg. Ele ficou, deixa eu pegar aqui a posição, acho que ele lutou para não cair, isso mesmo, 14º colocado, então ficou bem perto ali da zona de degola. Ele escapou apenas na última rodada, então teve todo um drama, vamos falar assim, né, para não cair. Acho que tradicionalmente talvez seja um time conhecido na Alemanha, né, pela quantidade de títulos. Ele tem 123 anos. Eles foram campeões aí da Alemanha em 9 oportunidades, mas títulos mais antigos, o último foi 67, 68. Eles têm como rivais o Fürth, que está na segunda divisão. É a cidade de Nuremberg. O time tem 511 mil pessoas de capacidade, de habitantes. O estádio tem 50 mil aí de capacidade de público. Além do campeonato alemão que eu falei, eles têm 4 Copas da Alemanha, eles têm 4 Bundesliga 2. Tem uma curiosidade que até 1987 eles eram o maior campeão da Alemanha em número de títulos, né, do campeonato alemão. E após isso o Bayern superaram eles, né, com folga agora, vamos falar assim. O Bayern ter ganhado 8 títulos só
nos últimos 10 anos, vamos falar assim, 15, 10 anos aí, já passou. Então, mas até 1987 ele era o maior campeão do país, né, do campeonato nacional. E também tem outra questão, que o clássico com o Fürth, que é conhecido como clássico franconiano, é o mais antigo da Alemanha. E quando surgiu o clássico, eram os dois principais times reconhecidamente do país. Então esse clássico aí que vem. Mas hoje em dia a história é bem diferente, né? É um time que tem suas dificuldades financeiras, é um time que passou por um ano bem complicado. O principal jogador deles foi pro atacante, né? Acho que é Dual o nome dele, foi pro Ludogorets. Acho que eles estão confiando muito na comissão técnica, que é uma comissão nova, né, que veio. Não, contrataram, acho que foi 6 contratações, não, nenhuma muito. Claro que é a segunda divisão, a gente não vai esperar grandes nomes, mas mesmo para a segunda divisão são apostas. Então é um time que a tendência é lutar para não cair. Pelo ano ruim que passou, não mudou tanto o elenco, trocou técnico, não tem grandes investimentos. Então, para mim, é um time para lutar para permanecer na primeira divisão mesmo. A tendência é ficar ali perto da degola a maioria do campeonato. O outro time é o Hansa Rostock, também coloquei para a luta do rebaixamento, ele ficou em 13º, outro time que ficou mais próximo do rebaixamento do que do acesso. Um dos rivais, eu já tinha comentado, né, o São Paulo, quando eu falei de São Paulo, é o derby do medo que eles falam, bem violento, as torcidas ali, os confrontos. Cidade de Rostock, 209 mil habitantes, o estádio cabe 29 mil, também patrocinado pela Nike, né? A Nike lá patrocina vários times. Títulos, como era um time também da Alemanha Oriental, então os títulos aí mais antigos é da época que a Alemanha era dividida, então tem um campeonato da Alemanha Oriental de 91 e ganhou a Copa no mesmo ano, e tem uma Bundesliga 2 de 95. Em 2004, 2005, ele disputou a primeira divisão e foi rebaixado. E foi a primeira vez que a Alemanha Oriental ficou sem representante na primeira divisão. Até então não tinha acontecido. Sempre tinha um time ali que representava a região, e nesse ano já não teve mais. E mostra por que os times da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, são mais vitoriosos, né? Então, economicamente, é a parte do país mais rica, os times têm mais poder aquisitivo, e os times da Alemanha Oriental, a maioria deles que estavam na primeira divisão foram caindo até nesse ano que não sobrou nenhum. Ele voltou da Bundesliga 3, que é a terceira divisão, em 2021, e está na Bundesliga 2 desde então. Então, pelo retrospecto do ano passado, também é um time que não tem um grande poder de investimento para esse ano. Teve uma grande reformulação, saiu 12 atletas, chegou 12. O técnico permaneceu o mesmo, então a filosofia vai continuar igual. É um elenco bem reformulado, mas com peças que não empolgam tanto. Alguns principais nomes ali que destacaram, eles emprestaram, né? Inclusive o zagueiro Drogden, que foi pro União Berlim. Então, para mim, é outro time que vai lutar também para não cair para a terceira divisão. O último time que eu separei aí foi o Braunschweig, se é que eu falei o nome do time certo, né? Porque esse time tem um nome difícil de se pronunciar. É um time que foi em 15º na Bundesliga 2. Também passou muito perto de cair. A mesma coisa, esses times que eu coloquei aqui na parte do rebaixamento tem o mesmo problema, né? Então, ou foram poucas contratações, ou não tem tanto investimento, tanto dinheiro para fazer investimento.
Esse aqui contratou muito jovem, você pega o elenco, é um elenco bem novo, contratou 13 jogadores, então é uma quantidade grande e muitos garotos, né, abaixo ali dos 25, a maioria bem abaixo, tem de 20, 21. Então vai ter que ter achado a geração alemã, vamos falar assim, nessas contratações. Mas eu acho que a tendência é para não cair. É um time bem antigo, 1895, 127 anos. A maioria das vezes está alternando entre a segunda e a terceira divisão. Rivais é o Hannover, que está jogando a segunda divisão também. E o Wolfsburg, o Wolfsburg está na primeira. Ele é da cidade que chama Brunswick, 248 mil habitantes. O estádio cabe 23. Ele já foi campeão alemão em 67. E o último título aí terceira divisão em 2011. E é isso. Ele foi da Bundesliga em 2013, 2014, mas caiu, sendo o último colocado. Né? Faz tanto tempo que o Bayern foi terceiro nesse campeonato, pra gente ter uma noção. Esse aí, o patrocínio dele é diferente, é da Puma. Então, assim, é um time que foi uma vez só para a primeira divisão, já caiu no ano seguinte, nunca mais voltou. As contratações de muitos jovens, chegou uma quantidade grande, mas nenhuma referência, talvez falta experiência também para o time. Então, é outro aí que eu coloco na lista dos possíveis rebaixados. Times que subiram. Bem, subiu o Elversberg, que foi o campeão da terceira divisão. Ele está estreando na segunda, nunca chegou nessa fase. Então a gente já imagina que é um time que é difícil você prever, né? A primeira vez que o time chega na segunda divisão, a não ser que seja esses times igual o RB Leipzig, que veio com investimento muito forte, é complicado você exigir muita coisa do time, né? Mas como subiu, a gente coloca aqui, eu coloquei um tópico à parte, até pra gente falar sobre eles, né? Foi o campeão da terceira divisão, é um time de 116 anos. Os rivais deles, até porque nunca subiu para a segunda divisão, nem para consequentemente para a primeira, são times de divisões inferiores, né? Então, o maior rival é o Offenbach, que é um time que acho que atualmente está na quarta divisão. Ele é de uma cidade bem pequenininha, né? Chama Spilsen-Elversberg, de 15 mil habitantes, mas tem o patrocínio da Nike. O estádio, consequentemente, também é bem pequeno, é o menor da Bundesliga 2, tem só 5 mil de capacidade. E o título dele é o que conquistou nessa temporada passada. Então é um time que, apesar de uma idade grande, né, 116 anos, para os padrões aí, mas de relevância no cenário alemão mesmo é bem pouco. Então a gente tem que, para mim, acho que até o objetivo deles, claro, é permanecer e com o passar das temporadas e qualificando e quem sabe conseguir o acesso. Bem, outro time aí do acesso, né, é o Osnabrück, que pegou a segunda vaga da Bundesliga 3. Curiosidade que na Alemanha tem um regulamento que o time 2 de outros times não pode subir acima da terceira divisão. Então o time do Freiburg, né? Freiburg 2, ele foi vice-campeão da Bundesliga 3, mas como não pode passar desse nível aí na pirâmide, né? Sendo que o principal está à frente, claro. Quem subiu foi o Osnabrück. O Elversberg, que eu falei, foi o campeão com 74 pontos. O Freiburg 2 ficou com 73, mas não poderia subir, então subiu o Osnabrück com 70. Foi o time que subiu para a segunda divisão. Então, é um time que fez bastante contratações. Esse time que vem da terceira, né, divisões inferiores, eles praticamente têm que renovar o elenco todo. Então, foram 15 contratações. Teve até contratações para o padrão, né, para um time que está subindo, que não foi ruim. Ele pegou um atacante do União Berlim, que é um time de primeira divisão. Então, assim, algumas boas contratações. Eu acho que não é um time que talvez vá lutar tanto ali para não cair. Para acesso eu acho difícil, mas eu acho que o Osnabrück talvez é um time que não sofra tanto.
Trouxe jogadores aí com uma certa experiência, trouxe jogadores com boas idades, né? Não é jogador muito velho, nem muito novo, tem uma certa rodagem. Eu acho que pode dar caldo aí. Então foi o time que subiu sendo terceiro, né? Mas porque o outro time que estava em segundo não poderia subir. É um time antigo, 124 anos. Os rivais, alguns são da divisão inferiores, né? A maioria. O que está jogando a segunda divisão é o Braithwaite. Cidade, o mesmo nome do time, Osnabrück, 165 mil habitantes. O estádio, 16 mil, é bem pequeno o estádio, mas cria todo aquele clima, né? Esses estádios pequenos aí que eu andei falando da Bundesliga 2, alguns. Tem aquela questão ali, um caixotinho, torcida em cima. Títulos, ele tem só duas terceira divisão, né? A Bundesliga 3, 2009, 2010, 2018, 2019. E ele caiu para terceira a última vez, né? 2021 e retornou agora nessa temporada. Então, nacionalmente não é um time de tanto destaque, mas pelo número de contratações, algumas contratações aí que a gente pode jogar uma certa esperança, acho que pode ser um time interessante aí para permanecer. Para subir eu acho que é bem complicado. E o último time que eu separei é o time que eu aprendi a falar o nome com o Theo Borges também. Eu falava Erren, e é Virren. Só escreve Erren, mas fala Virren. O Wiesbaden é um time de 97 anos. Ele ficou em quarto, né? Mas como o Freiburg ficou em segundo, não poderia subir. Ele ficou como se tivesse sido terceiro e jogou aquele ida e volta com o time ali antepenúltimo da segunda divisão, que foi o Arminia. E ele, surpreendentemente, ganhou até com certa facilidade no placar, né? Foi 4-0 em casa e 2-1 fora. Ganhou também fora. É um time que foi esses jogos muito de contra-ataque. O Arminia tentava atacar e levava o contra-ataque, levando gol. Então ele conseguiu o acesso. O rivais dele também é o Offenbach, que está na quarta divisão. Então, time de divisões inferiores aí. A cidade de Wiesbaden tem 291 habitantes. O estádio dele também é bem humilde na questão de capacidade. 13 mil pessoas. Títulos não tem. E é um time que ficou na terceira divisão muito tempo, né? Ele ficou de 2009, 2010 a 2018, 2019. Ficou muitos anos aí na Bundesliga 3. Acho que a maioria do tempo aí nos últimos 20 anos aí, 30 anos, ficou mais na terceira divisão. Então, a questão do elenco é que, né, igual eu falei, né? Quando sobe da terceira para a segunda, há uma renovação muito grande. Eles perderam alguns destaques, inclusive para um time rival, que é o Hannover, e também para o Union Berlin. Não trouxe, esse foi o aspecto dele, igual eu falei, né? Ele renovou o elenco, mas não foi na quantidade, por exemplo, do Osnabrück, de 15 jogadores. Trouxe uma quantidade menor, por volta de 7 jogadores, e eles buscaram muitos jogadores em ligas menores da Europa, né? Então eles buscaram um jogador do Sirius, da Suécia, buscaram na Bélgica, dessas ligas da Holanda, de times menores, mas que tiveram destaque lá. Então, eu acho que pode dar certo. Eu acho que é uma boa estratégia. Talvez não gasta tanto, né? E por ser times menores desses países, e são jogadores que acho que mais ou menos ali o nível não é tão distante. Eu acho que eles conseguem desempenhar bem. E não tem um elenco tão novo, né, que talvez seja o problema de algumas equipes. É um elenco aí com cascudo, vamos falar assim, ali, por volta de 27, 28 anos, jogadores de rodagem. Também acho que pode permanecer. A torcida deles é bem inflamada, bem legal de assistir os jogos. Desse time que subiu, eu tô achando que o favorito aí para não ir tão bem seria o Elversberg, na minha opinião, mesmo tendo sido campeão da temporada passada da terceira divisão. E junta-se aí aos três que eu falei do rebaixamento, né? O Nuremberg, Hansa Rostock e o Braithwaite, como favoritos aí a queda. Mas isso tudo é
antes do campeonato rolar, né? A gente tem a certeza mesmo, é só lá a hora que inteirar a última rodada, a gente saber quem subiu, quem não permaneceu na segunda e por aí vai. Bem, eu acho que tá ok, né? Por estar sozinho, falei 1 hora seguida para mais. Acho que eu trouxe bastante curiosidades, muitas questões mais de futebol, né? Eu falei ali no início mais sobre o trade, como é o campeonato. Para o pessoal que talvez está procurando só a questão de informações em relação ao trade, já beleza, minha parte até aqui. Não quero mais, não quero saber quantos mil habitantes tem a cidade, quanto que tem o estádio, se contratou, se não contratou. Então, talvez o resto do conteúdo para essa parte do trade não seja tão significante, né? Mas é uma área que eu acho que é importante a gente saber dessas curiosidades. Acho que ajuda um pouco, é interessante também para quem gosta de futebol. Pedir desculpa aí, talvez algum momento a gente dá uma gaguejada por estar sozinho, né? Não tem vou falar assim, a tomada de fôlego ali, o cérebro não oxigena. Mas eu acho que deu para passar bem as informações que eu queria. E depois a gente vai passando aí mais algumas coisinhas durante os jogos, as análises aí que a gente for fazendo pré-live, os cenários aí, os bom dia, a gente fala mais alguma coisa, tá? E também com os jogos, né, a gente vai agregando aí, acho que talvez depois de uns 5 partidas, a gente já vai ter um cenário ali, quem tá bem, quem tá mal, quem vai disputar alguma coisa, quem não vai, beleza? Então, queria agradecer a todos aí que escutaram, um bom final de semana. Boa sexta, né? Ainda tem a sexta aí. E vamos ver se amanhã também a gente grava alguma coisa aí para postar. Nem que seja uma análise aí dos jogos de sábado. Então, tá voltando já alguns campeonatos além da Bundesliga 2. Acho que o belga e o austríaco também vão começar nesse final de semana. Então, mais opções aí para o pessoal que não gosta tanto de sul-americano. E tomara que seja um final de semana proveitoso a todos aí. Então, até mais. Falou. Fique com Deus.